Olá, queridos do Senhor, eu sou a pastora Rose Stutz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Creia, o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E agora fique com a palavra de vitória com o nosso amado pastor Jorge Stutz. Isaías 53. Vou ser bem sucinto na palavra, porque hoje eu não vou pregar, hoje eu vou ler a Bíblia com vocês. Tá bom? Estão atentos? Isaías 53. Hoje eu vou ler a Bíblia com vós outros. Só isso. Isaías 53, os rabinos, os teólogos dizem que este é o capítulo dourado da Bíblia. Saiba você que esses homens dizem o seguinte: basta você ler Isaías 53, dobrar seu joelho, orar e chorar. É isso. Isaías 53 foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. É o profeta messiânico Isaías. Então, quando eu ouço dizer isso, que quando eu leio Isaías 53, esses versículos de Isaías 53, que é o suficiente, eu ler Isaías 53, dobrar o joelho, adorar a Deus e chorar, nós sentimos um conforto na alma. Entendeu? Então, a nossa saída, a nossa libertação, a nossa cura, a saída da opressão do Egito, começou há 700 anos atrás, antes de Cristo, quando Isaías profetizou e quando Isaías escreveu os versos que agora nós vamos ler. Então, eu apenas vou ler Isaías 53 com vocês, e pronto. A partir daí, você dobra seu joelho, ora, chora, adora a Deus, e sua alma vai ser lavada. Quando você vem num culto e você percebe que você saiu leve, não é porque você emagreceu, não. É porque o Espírito Santo varreu, limpou, aí o pecado, a carga, o peso. E é por isso, a sensação quando você sai de uma igreja, você sentiu que você está leve, é porque você foi lavado. Eita glória. Uma pena dizer que depois vai novamente se sujar. E depois precisa vir de novo para poder ser lavado. Por isso que a nossa vida é de glória em glória, de dia em dia. E não podemos abrir mão de estarmos na congregação dos justos, na igreja do Senhor. Deus faz milagre lá na sua cozinha? Ninguém responde? Faz. Deus faz milagre lá no carro quando você está dirigindo? Faz. Claro que faz. Deus está em todos os lugares e opera milagre. Mas quando a igreja se reúne em comunhão, com cumplicidade, com verdade, com sinceridade, não tem céus de bronze que suportam. A bênção vai chegar até você. Isso é fato. Então, se Deus opera lá na sua cozinha, lá no carro, imagine na congregação do justo. Na união do povo escolhido, remido, comprado, santo. Imagina o que pode acontecer. Então, Isaías 53, que eu quero ler com vocês, o capítulo dourado da Bíblia, começa dizendo o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É como que se fosse um questionamento de Isaías, é como que se Isaías fizesse uma reunião de profetas. É como que se Isaías convocasse os profetas, os seus conterrâneos, os profetas que trabalhavam com ele, os seus amigos de ministério. É como que se ele estivesse convidando esses profetas, esses ministros, e perguntasse para eles: quem deu crédito à nossa pregação? Porque não era só Isaías que pregava, tinha outros que estavam pregando, tinha outros que estavam falando. Então, numa reunião de líderes, ele está perguntando, isso é um grito, também não é só uma pergunta, mas também é um grito. E ele está perguntando, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
Quando a Bíblia fala de braço, a Bíblia fala de uma intervenção divina. Deus entra com braço forte, com mão forte. Isso é que Isaías introduz o capítulo 53, fazendo essa colocação. Por isso que os teólogos dizem que o capítulo 53 de Isaías é um dos mais impactantes, porque vai descrever o sofrimento expiatório do Cristo, de Cristo Jesus. Então eles dizem ser a passagem dourada da Bíblia. Eles dizem que se você está aflito, se você está preocupado, se você está com medo, se você está desesperado, basta tão somente ler Isaías 53, dobrar o joelho, orar e adorar. E a sua alma é lavada. Ele está dizendo então, aí a quem se manifestou o braço do Senhor, a quem deu crédito à pregação. Tem muita gente dentro da igreja que ainda tem dúvidas daquilo que Deus pode fazer, ou até mesmo de quem é Deus, que ainda tem dúvida. A fé é o elemento fundamental para você ter uma vida vitoriosa. Eu não acredito que você veio aqui à terra para sofrer a vida toda. A fé é o elemento número 1 para que você tenha uma vida vitoriosa. Para e pensa sobre isso. De tão fundamental. Então ele levanta esse questionamento: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Eu tenho convicção de uma coisa: a mim se manifestou. Eu acredito que você tem a mesma resposta. A mim o braço do Senhor se manifestou. Eu acredito que você tem a resposta igual à minha. Sim ou não? É só você olhar no retrovisor da vida e olha lá para trás. É bom você olhar no retrovisor da vida e ver o que Deus já fez. Isaías está dizendo no 53, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz e como raiz de uma terra seca. Olha, raiz de uma terra seca, que brotou em uma terra seca. Esse tipo de raiz, ninguém dizia que poderia frutificar. Ninguém apostava nisso. Ninguém, até mesmo porque em Jesus nada havia nele que chamasse a atenção. Então, ele era uma raiz numa terra seca, num povo idólatra, no meio de um povo descrente, de um povo desobediente, rebelde, que gostava de mundo. E que eram loucos pelas coisas da terra. Então, ele era uma raiz, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Nós nos preocupamos tanto, e é bom, né, ficar bonito. Pastora Rose falou na escola bíblica dominical, há uns 3 domingos atrás, que quando ela se arruma é para bombar. Aí hoje ela está linda. Gente, isso é bom para nós. Mas em todo capítulo de Isaías 53, descreve que ele não tinha beleza nem formosura, e nele não havia boa aparência para que o desejássemos. Olha quem era Cristo. Olha para a realidade de Cristo. Ele era desprezado. Já parou para pensar no peso dessa palavra? Então, um detalhe, tudo isso aqui por você. Por você e por mim. Eu não consigo acreditar que quem pisou no Santo do Santo consegue trilhar por outros lugares. E nós dizemos o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas o detalhe aqui é o seguinte: se estamos crucificados com Cristo, a nossa mão não pode tocar nada impuro, porque ela está cravada. A cruz não permite. A cruz não libera a mão. Então ela está cravada. Se estamos crucificados, e o mais rejeitado entre os homens, detalhe para esse mais. Você sabe o peso do desprezo?
Talvez alguém aqui um dia foi desprezado. A carga que pesa sobre os ombros, ele era desprezado e ele era o mais rejeitado entre os homens. Qualquer tique-tique, qualquer coisinha, qualquer frescura nos faz abandonar tudo. Ou ficar com ódio de alguém, com raiva de alguém. E olha o que ele suporta, por mim e por você. Então, todas as vezes que você o nega, que você volta a estaca zero, que você volta ao pecado, que você volta ao mundo, você crucifica ele novamente. Porque só aqui não foi o suficiente. Eu não sei como é que alguém bebeu da unção, sentiu o gozo da presença, recebeu o precioso óleo de Deus, recebeu a visitação do Espírito Santo, pode voltar para a lama? Como pode? Segura Maria, Belchior. Eu não sei como pode. Eu não sei como consegue. Como alguém que experimentou a visão, a revelação do Espírito Santo, passou por um processo de mudança na mente e no coração, pode voltar lá de onde veio? A expressão é pesada quando o mestre compara um cachorro que faz vômito, depois volta e come o próprio vômito. Olha a que é comparado essa atitude. Não? Então, ele era o mais rejeitado entre os homens. Ele era homem de dores. Suportava sofrimento. Homem de dores. Ele foi mais maltratado pelo seu povo, pelo seu próprio povo. O seu próprio povo cuspiam nele e batiam neles com punhada, punho fechado. E o desprezava e o rejeitava. O seu próprio povo é que fez isso. Ele era homem de dores. Por isso que ele ensina, quando tomar um tapa na face, vira outra. Quem aqui faz isso, senhoras e senhores? Nós já pensamos no punhal, na arma. Ninguém aqui é hipócrita. Falta um processo de libertação mais profundo. Porque quando nós somos afetados com dessa natureza, e que pensamos logo na faca, que pensamos logo na pancada, que pensamos logo na arma, é porque não passamos por um processo como esse. Ele era um homem de dores, ele suportava isso, de seus amigos, de seus discípulos. Por isso que Pedro fez isso com ele passou pela amargura de Pedro, pelo processo de Pedro. E quando ele está caminhando, que suportava carga, peso, traição. Por isso ele ensina, quando alguém tomar sua capa, dá a túnica também. Quem aqui faz isso? Só alguém convertido, irmãos. Porque ainda há vingança no nosso coração. Porque ainda há mágoa, há ódio, há males, há adultério no nosso coração, há mentira. Por isso que ele ensina, se alguém mandar você caminhar 1 milha, caminha 2. Por quê? Porque ele era homem de dores. Nós não suportamos quase nada, já abandonamos tudo. É isso. O mais desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Isso aqui, irmãos, não foi para ele comprar casa, carro, para ficar bem de vida, não, isso aqui foi por você, por mim. É isso. Quem aqui já nunca ouviu dizer que Deus, na redenção do ser humano, ouça isso, Deus na redenção do ser humano, quem aqui nunca ouviu dizer o seguinte, que Deus podia olhar para o lado e mandar um serafim, vai lá na terra e faz uma obra redentora, mandar um querubim, mandar um anjo, não, ele manda o Filho, o melhor, ele poderia falar para o arcanjo Miguel, para um querubim, para um serafim, vai lá e faz a obra, não, ele olha para o Filho e manda o melhor, e quando nós nos apresentamos a Deus, nós apresentamos o melhor? Nós entregamos o melhor?
Ele para nós é o melhor. Nós para ele, nem sempre. É um pastor que fez uma campanha uma vez que quem tivesse coisa em casa que não usava, que pudesse doar, mas que tivesse bom para arrecadar valores para a construção da obra, aí chegou na igreja, ventilador sem hélice, geladeira sem motor. Coitado do pastor. É o melhor que nós carregamos, conduzimos a nossa vida debaixo de lamúrias, de reclamações. Olha para o retrovisor da vida, olha o que Deus já fez contigo. Você tem que aplaudir de pé hoje a sua vida. Então, uma maravilha. Por quê? Porque você é bom, porque você é inteligente, porque você trabalha? Por causa disso aqui, ó, por causa do capítulo dourado. A partir daí, você vai se esforçar, trabalhar e fazer. Mas tudo vem dele. O vigor que você tem para acordar às 6 da manhã e ir para a sua empresa, ele deu. A roupa que você tem no guarda-roupa para escolher, ele deu. O calçado, a mesma coisa. O prato de alimento ao meio-dia na mesa, ele deu. A água também, a saúde também, o oxigênio também. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se é para o Senhor Jesus, povo experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, desprezado. Como a vida é incrível, né? E isso acontece até nos dias de hoje. Você olha para uma pessoa e diz, quem diria que essa pessoa seria capaz de fazer isso? Eu digo no bom sentido, num sentido de avanço, de conquista, de inteligência. Você olha para a pessoa e não dá nada. As pessoas dizem o seguinte, que o homem vale o que ele veste. Se você entra numa loja, conforme a sua vestimenta, o profissional lá já nem olha para você. Mas conforme for a sua indumentária, então era mais ou menos isso. Eles viravam o rosto para o Senhor Jesus. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso acontece hoje? Claro, gente. Quem deu crédito à nossa pregação? Quantos homens e mulheres que ouvem palavra, uma palavra não desce aqui, pousa na tábua do coração. Não encontra pouso. Não é o terreno, não é a terra boa. Não é. E aí, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ei, toma posse disso. Gente que só vive doente, pessoal. Entendeu? Pessoas que só vivem doentes e quando não está doente, arruma uma. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por causa disso. Por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É lei isso aqui, dobrar o joelho, chorar e orar. É para Jesus ou é para mim essa palma aí? Por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. 2 nomes aqui, ó, transgressões e iniquidades. E um pouquinho mais à frente você vai encontrar o nome pecado. Pecado é a maior desgraça na vida do homem. Entendeu? E para priorar para a nossa alma, ele é gostoso. Você não é bobo, não é criança, você sabe. Mas é a pior desgraça para o ser humano. Ele é o que tem o poder para destruir um ministério, para destruir uma família, para destruir um homem. É o pecado. Olha o que ele fez com Sansão. Ele tem vergonha. Ele está escondido. E você que tem um nome escrito no livro da vida, que um dia pecou, um dia falhou, você sabe disso. Que o Espírito Santo te incomoda e você fica escondido. Você fica sem graça.
Então são 3 palavras que tem aqui: transgressões, iniquidades e um pouco mais embaixo o pecado, que fulmina a vida do homem. Não sei se vocês viram uma reportagem agora, que aconteceu, não sei se foi em São Paulo, de um pai que matou a filha de 13 anos e enterrou dentro de casa, num cômodo mais afastado. E a polícia descobriu que foi ele. Então, foi ele preso e o outro filho mais velho, que supostamente ajudou o pai. Família destruída. Destruída. O pecado é o crivo que todo cristão precisa enfrentar, é o desafio para a sua vida eterna com Deus. Nós passamos por essas crises e por esses desafios, por essas portas que são abertas, mas que conduzem à morte eterna. Nós já temos as nossas esquisitices e os nossos males. Aí nós enfrentamos a concupiscência da carne. Nós enfrentamos a concupiscência dos olhos, os olhos que vê e quer. Nós enfrentamos a concupiscência dos olhos, que Davi passou por isso, que Sansão passou por isso, e que tantos outros passaram por isso. É quando os olhos vê e deseja, vê e quer. Então a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e os desejos da carne. Então nós vamos enfrentar esses 3 gigantes, porque um dia, há 700 anos antes de Cristo, um profeta profetizou que nós estamos sarados, curados, restaurados e renovados pela obra feita por Cristo Jesus. Nós conseguimos sim. Nós temos plenas condições de viver em família, de viver em paz, de viver em santidade, de viver em humildade e vencer esses conflitos. Em vencer a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e o desejo da carne. Porque Ele foi na frente endireitando o caminho. Por nós mesmos, quando estávamos distantes, estávamos mortos. Lembra do irmão do pródigo? Quando ele voltou para casa, o pai disse: o meu filho que estava morto, reviveu. Morrer não é só ir para o caixão, não. Quem está sem Cristo, está morto. Ele é a nossa esperança de vida. Quem está sem Cristo, está morto, meu irmão. Mortinho, mortinho, mortinho. Essa é a palavra. Então, aqui, essa palavra aqui, paz, você tem que ter ela na sua mente, coração e família. Se não tiver, tem alguma coisa errada aí. Porque o preço foi pago. O castigo que nos trouxe a paz, sobre ele. Tem que ter isso aqui. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Você pode não ter tudo que você sonha, mas você tem a paz de Cristo. Ele disse, o mestre maior disse, eu vou deixar a minha paz. A minha paz não é como a paz do mundo. E aí, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Você tem que tomar posse dessa palavra aí. Alma sarada, mente, coração sarado. Quem é que pode te resistir todos os dias da tua vida? Tudo que está dando errado na tua vida aí, a culpa é sua. Nem adianta culpar a esposa, marido, filho, pastor, o governo, Bolsonaro. É besteira, é bobagem. A culpa é sua. Essa palavra serve para mim também. Serve para nós. A inteligência vai fazer você romper. E diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Fato. Fato. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Nos ajuntou como a galinha junta os seus pintinhos e dá uma cobertura segura. Olha que coisa linda. E aí no verso 11, e o verso 11 diz assim, isso aqui nós vamos fechar. E o verso 11 diz assim, tem uma outra versão que diz, do trabalho da tua mão ele verá e ficará satisfeito. Sabe o que está dizendo aqui? Que tudo isso que ele sofreu,
ele ficou satisfeito. Por causa de você, da colheita que alcançou a tua vida. Olha, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Passar por tudo aquilo que passou e ficou satisfeito por causa de você. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo o seguinte: por você vale a pena. Vale a pena, é por isso que você tem que acreditar no seu potencial, que vem de Deus. O homem é pó, é cinza, é falho, é fraco. Mas se ele tem a unção de Deus sobre a vida dele, ele é uma bomba. Ele é um tiro. Ele é uma potência. Deus falou isso para Josué no capítulo 1. Ninguém vai resistir você, Josué. Ele falou para Moisés. Ele falou para Abraão. Falou para tantos outros. E também fala conosco. Confia no seu potencial. Vai em frente, rompe. Arregaça as mangas, tenha força, tenha coragem, tenha fé e medita nesse livro. De dia e de noite. E aí, você verá o resultado. Uma alma vale mais do que o mundo todo, mas poderia ser muito mais alma, se muitos homens não fossem tão teimosos e agarrados ao mundo. E até mesmo a religiosidade. É gente que diz, eu sou da minha religião. Que religião, mano? Que religião? Quem vai te conduzir à eternidade com o Pai é Jesus. Não é igreja batista, não é presbiteriana, não é católica, não é kardecista. Não, sai disso, sai de religião. Vai para Cristo. O grande erro de Judas foi um desses, a decisão de onde ia. Ele aprontou, depois que aprontou, chorou. Depois que chorou, em vez de correr para a cruz, não, correu para o suicídio. Então é correr para a cruz. Mas ele ficou satisfeito com o trabalho da tua mão, mas poderia ser muito mais. Poderia ser muito mais. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, diz assim, eu vou fechar aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos, grave isso aqui, muitos são os que entram por ela. Novamente, entrai pela porta estreita. É você renunciar, irmão. Nós não renunciamos a alguém que falou da gente, veio alguém aqui e disse, pastor, não é fofoca não, hein? Mas fulano lá falou isso, deixa fulano falar, o juiz cuida dele. Eu tenho a paz em mim. Pastor, o fulano lá falou que você é feio. Mas minha esposa fala que eu sou lindo. O amor é lindo. Então, é renunciar. É tirar as pedras da mão. Soltar as pedras. Nada além disso. Solte as pedras, nós estamos armados por quem cometeu algo de errado conosco, ou feriu a nossa visão, ou andou ao contrário daquilo que a gente pensava. Nós estamos com pedra, o mestre falou, joga fora, ou então lance a primeira, quem não tem pecado. Todo mundo lançou a pedra fora, precisamos lançar as pedras fora. Deus disse, a mim pertence a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Pronto! Eu tenho um justo juiz. E naquele dia cada um cuidará de si. Entrai pela porta estreita. Está aí. Porque larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. O mundo está aí, as propostas estão aí. A mídia está aí, a televisão. As coisas que conduzem à perdição, muitos são os que entram por ela, o que o mundo aí fora oferece. Ou até mesmo gente dentro da igreja que não passou pela conversão, cheio de ódio, de ira e de raiva, cheio de impiedade, cheio de vingança. Como pode, gente? Essa palavra não entra, não? Essa palavra não bate, não? Quantas vezes eu já disse aqui que eu conheço uma senhora que serve a Deus há 20 anos, e é a inimiga número 1 da irmã biológica.
Deus me livre se ela vir passar na rua, encontrar com ela. Como pode isso? Que soberba, que ódio é esse? Porque essa palavra não vai no coração. Muitos são os que entram por ela pelo caminho largo, espaçoso. Porque aí você não precisa perdoar, aí você não precisa ser honesto, aí você pode mentir, aí você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser, porque o caminho propõe você a isso. Te propõe a isso. Você é espaçoso, você faz o que quer, você é dono do seu nariz. E aí, muitos são conduzidos à perdição. É isso. Muitos. Verso 13 de Mateus 7, verso 14 diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Você deve prestar atenção nisso. No verso anterior, muitos são os que vão para a perdição. Muitos. Muitos. Vida eterna? Poucos. Poucos. Do trabalho da tua mão ele verá e ficará satisfeito. Por mim e por você. Eu quero que você esteja aqui, ó. Ainda que seja poucos, mas que nós estejamos lá. Pela bondade e misericórdia de Cristo, não por nosso merecimento. Nós somos bobos. Mas pela graça do Messias, daquele que nos amou primeiro, lá na pedra, lá no crack, lá na droga, lá na prostituição, lá no álcool, lá na mentira, lá nas coisas erradas, ele nos amou primeiro. Quem é capaz de amar alguém assim? Nós somos juízes. Passa alguém aqui que a gente não vai, que faz tudo errado, nós julgamos. Olha lá. Pois ele é diferente. Ele é diferente. Muitos são os que vão à perdição. Poucos são aqueles que encontram essa porta. É estreita a porta, apertado o caminho. É estreito porque aqui você não pode trazer as marcas do Egito. Aqui é diferente esse caminho estreito. Aqui você vai ter que perdoar a pessoa que está guardada aí na tua alma. Deu uma palavra dura, acabou. Entendeu? Então, quando você decide entrar por essa porta estreita, apertada, você vai ter que aprender isso. Você vai ter que aprender, muitas vezes, que alguém vai te ferir numa face, talvez até mesmo com palavras, você vai ter que dar a outra face. Por isso que é apertado. Alguém vai tomar sua túnica, você não vai zangar, não vai brigar, não vai ficar com ódio, você vai ter que tirar a capa e dar também. Vai mandar você caminhar 1 milha. E você vai caminhar 2. Você vai perdoar e vai ser perdoado. Essa é a linha, esse é o critério. Você vai perdoar e você vai ser perdoado. E aí sim, ainda que são poucos, mas esses entrarão na vida.